gurizadinha, tudo certo com vocês? Neste sábado teremos o primeiro derby de Madrid deste ano de 2025, um derby que vale muito para as duas equipes. Eu vou trazer para vocês agora a prévia desse grande jogo que acontece nesse sábado aqui na capital espanhola. Antes de mais nada, sempre aquele pedido para os que estão aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like e os comentários por aqui. E vamos falar sobre esse derby de Madrid. Bom, antes de mais nada, sempre aquele alerta para palpiteiros e palpiteiras de plantão que estão por aqui. Lá na minha parceira KTO vocês encontram odds para essa partida, hein? Tanto para a vitória do Real como para a vitória do Atlético, inclusive para empate, porque o que esses times têm empatado nos últimos anos não é pouca coisa, inclusive nos últimos 4 jogos entre Real Madrid e Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol foram 3, 1-1 e uma vitória do Atlético de Madrid, ou seja, o Real Madrid não vence o Atlético no Campeonato Espanhol há 4 jogos. E empatam pra caramba, tá? Dos últimos 19 jogos, 10 partidas terminaram em empate, sendo que 7 vezes o placar foi 1-1 e outras 3 vezes foi 0-0. Nenhum dos dois times nos últimos 19 jogos, tudo recorte de La Liga, tá, pessoal? Marcaram mais de 3 gols. O Real Madrid venceu um 3-1, o Atlético fez um 3-1, mas no máximo. São jogos que costumam ser muito combatidos, muito equilibrados, e a gente tá falando de um Atlético de Madrid que se defende muito bem e de um Real Madrid que ataca melhor do que se defende, mas um Atlético que também tem atacado muito bem. Mas é isso, quem quiser ir em algum desses aí, olha, o que empataram nos últimos tempos não foi pouca coisa. Então, dica para os palpiteiros e palpiteiras de plantão por aqui, sempre lembrando, com muita responsabilidade, só para maiores de 18 anos. E agora vamos ao que interessa. Vamos falar sobre esse derby de Madrid que acontece neste sábado no estádio Santiago Bernabéu. É o primeiro derby de 2025. A gente já teve um na primeira rodada, no primeiro turno do Campeonato Espanhol, que terminou empate lá no Metropolitano. Inclusive, essas duas equipes têm empatado bastante as suas partidas. É um derby que vale muito. Vale a liderança do Campeonato Espanhol. O Real Madrid é líder com 49 pontos, o Atlético é segundo com 48, ou seja, quem vencer assume a liderança do Campeonato Espanhol e pode dar um passo importante rumo ao, digamos, se colocar como mais favorito ao título. Eu acho que vai estar brigado e vai estar competido até o final, porque dependendo do resultado do derby, o Barcelona pode se aproximar, tem sempre o Atlético de Bilbao aí, que está sempre muito próximo aí da pontuação do Barça, então é um derby que pode valer muito dentro da briga pelo Campeonato Espanhol. Não é definitivo ainda, mas pode valer grandes coisas. Lembrando que na temporada passada, o Atlético de Madrid foi o único time que conseguiu derrotar o Real Madrid. O Real Madrid só teve 2 derrotas na temporada passada, as 2 para o Atlético de Madrid. É verdade que nessa temporada o Real Madrid teve mais derrotas, inclusive não tem conseguido ganhar jogos grandes. Foi goleado 2 vezes pelo Barcelona, perdeu para o Milan dentro do Bernabéu, perdeu para o Liverpool. É verdade que venceu a Atalanta fora de casa, mas é um Real Madrid com dificuldade para conseguir ganhar jogos grandes. Dos 3 competidores junto com o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, não venceu o Barça, inclusive foi goleado, não venceu o Atlético, empatou e foi derrotado também pelo Atlético de Bilbao. Então é um Real Madrid que tem mais dificuldade do que tinha na temporada passada de ganhar suas partidas. E é um Atlético de Madrid que nessa temporada, o Simeone, é verdade que não começou muito bem, mas conseguiu ajeitar o time e é um Atlético de Madrid que vem numa sequência muito boa. Para vocês terem ideia, nos últimos 21 jogos do Atlético de Madrid, são 19 vitórias, o time chegou às 15 vitórias consecutivas, são 19 vitórias, um empate e uma derrota. Então a sequência do Atlético de Madrid, ela é muito boa, apesar dessa derrota para o Leganés no Campeonato Espanhol. Já o Real Madrid, se a gente for fazer um recorte de uma dinâmica mais positiva, depois de conseguir reencontrar os resultados ali depois do jogo contra o Atlético de Bilbao no final do ano passado, no recorte dos últimos 16 jogos, são 13 vitórias para o Real Madrid, 2 derrotas e um empate. Então não é tão... A instabilidade, ela conversa mais com o Real Madrid que com o Atlético de Madrid nesse recorte recente, depois que as duas equipes deram uma melhorada e uma engrenada na temporada. Eu tô curiosa para ver tanto o que a gente vai ver de postura do Atlético de Madrid no jogo,
como do Real Madrid. O Atlético é um time que nessa temporada tem se defendido muito melhor, depois que o Simeone voltou a jogar com uma linha de 4 na defesa, 4 praticamente no meio de campo, e Griezmann e Julián Álvares, os dois no ataque, o Atlético tem funcionado. É um time que tem muito comprometimento e muita solidariedade defensiva, que não se importa de não ficar com a bola para fazer um jogo mais defensivo, mas tem aproveitado praticamente todas as oportunidades que tem para contra-atacar o seu rival e tem contado com jogadores que conseguem fazer isso de uma forma muito efetiva. Então o Atlético de Madrid, se tem a bola, pode ficar com a bola e sabe o que fazer com ela, mas é um time que também não se importa em dar a bola para o adversário. Vamos ver como é que vai ser o início do jogo, porque é sempre quando o Real Madrid se complica. Os primeiros minutos das partidas do Real Madrid costumam ser muito ruins, e quando o Atlético de Madrid, no ano passado, conseguiu vencer o Real Madrid, geralmente aproveitou esses primeiros minutos, que pode, de novo, ser muito chave e muito importante para o jogo. O Atlético de Madrid tem a melhor defesa do Campeonato Espanhol, 14 gols sofridos, e o Real Madrid tem a terceira melhor, com 21 gols sofridos. Já em relação ao ataque, o Real Madrid tem o segundo melhor ataque do Campeonato Espanhol, 50 gols marcados, somente atrás do Barcelona, e o Atlético tem, se eu não me engano, o quarto melhor ataque, com 37 gols marcados. Vamos ver como é que vão ser as posturas das equipes, mas os dois técnicos meio que têm batido na tecla da questão do comprometimento, né? O equilíbrio e o comprometimento. Qualidade as duas equipes têm, e o conforme os times estarão comprometidos com as ideias de jogos dos dois técnicos, é daí que a gente vai ter um derby que pode, como já foi em muitos momentos, ser resolvido no detalhe, ou pode ser um jogo que acabe muito equilibrado aí com essa quantidade de empates nos últimos 4 jogos, lembrando, 3 empates e uma vitória do Atlético de Madrid dentro de La Liga, ou seja, há 4 jogos o Real Madrid não vence o derby no Campeonato Espanhol. Na prévia do jogo, tanto de um lado como do outro, muita falação sobre a arbitragem, porque é o tema do momento aqui na Espanha, depois do Real Madrid ter soltado comunicado, de estar contra o CTA, que é o órgão de arbitragem que está dentro da Federação Espanhola, portanto também estar contra a Federação Espanhola. Com La Liga, o Real Madrid já tem uma briga de muito mais tempo, então praticamente é todo mundo, o Real Madrid contra todo mundo nesse momento. O Real Madrid pede uma mudança de sistema de arbitragem, que a organização da arbitragem saia do guarda-chuva da Federação Espanhola e seja uma entidade à parte que organize isso. A Federação Espanhola tem essa intenção, inclusive teve uma reunião ontem com todos os clubes, menos o Real Madrid, para tomar a decisão de mudar a questão da arbitragem na Espanha, mas a arbitragem é uma polêmica. O Real Madrid tem se posicionado cada vez mais fortemente na guerra, né, que está aberta contra a Liga, a Federação e a arbitragem, e o Atlético de Madrid, nas redes sociais, principalmente, tem entrado numa onda de cutucar, digamos assim, o torcedor do Real Madrid, ou o Real Madrid, com as questões da arbitragem. Então a arbitragem está no foco, o Sotogrado, que vai ser o árbitro amanhã, e o árbitro do VAR estarão no olho do furacão, porque vai estar todo mundo vendo que a arbitragem está fazendo, e qualquer coisa vai ser uma reclamação absurda. Então o tema arbitragem, ele também entrará em campo nesse derby. Mas a verdade é que quem vai entrar em campo são os jogadores. No lado do Atlético de Madrid, a gente tem uma ideia melhor do que o Simeone vai colocar em campo, até porque ele tem poucas baixas, e o Simeone não costuma esconder totalmente os times que escala, porque nos treinamentos lá no Cerro del Espino, tem lugares que a imprensa consegue enxergar mais ou menos o que o Cholo está trabalhando no dia antes do jogo. Então, o Simeone não vai ter o Riquelme, que está fora desse jogo por questões físicas, e não vai ter o Lenormand, que está suspenso. Pelo que o Simeone provou no último treinamento, o time do Atlético deve ser o Black no gol, Marcos Llorente na lateral direita, Javi Galán na lateral esquerda, dupla de zaga, Jiménez e Lenglet. No meio de campo, aí talvez a grande surpresa. O Coque treinou no time titular, ele tem sido mais reserva nesses últimos jogos do Atlético de Madrid. Quem tem jogado no time titular é o Pablo Barrios, mas parece que o Coque vai para o time titular, junto com o Depou no meio de campo. De um lado, Samu Lino, que vive uma grande fase com o Atlético de Madrid. Já são 4 jogos consecutivos dele participando em gols, que era uma coisa que o Simeone batia na tecla. São 3 gols e uma assistência do Samu Lino, que está em um bom momento e deve ir para o time titular, formando essa dupla pela lateral esquerda com o Javi Galán. E na direita, Marcos Llorente e Juliano Simeone, que vive um grandíssimo momento, marcou um doblete no último jogo de Copa do Atlético de Madrid, tá em grande fase
o filho do Cholo, e é um desespero para qualquer rival o lado direito do campo do Atlético de Madrid, com dois jogadores super físicos, super rápidos e que exploram qualquer fragilidade, principalmente em termos de velocidade por ali. Do outro lado, o Samulino vai poder aproveitar muito, porque eu já vou falar sobre o lado defensivo. Bom, sobre os problemas defensivos do Real Madrid, mas o lado direito do campo, que é onde o Real Madrid tem tido mais problemas, e o Simeone deve ir com o Samulino por aí, que é um cara que complica muito o marcador dele, porque é um cara muito determinante em termos ofensivos para esse Atlético de Madrid. Lá na frente, Antoine Griezmann e Juliano Simeone não, tá do outro lado. Julián Álvares, que é impressionante como encaixou nesse Atlético, é o artilheiro do time na temporada, 16 gols e 4 assistências, ou seja, o Julián Álvares participou de 20 gols com o Atlético de Madrid na temporada, e o Griezmann, que já é uma constante desse Atlético, 15 gols, 6 assistências, 21 participações em gols. O Griezmann, que tá com 196 gols com o Atlético de Madrid, está a 4 de chegar aos 200, já é o maior artilheiro da história do Atlético, também é o maior artilheiro do time na Liga dos Campeões. É impressionante, eu sempre digo, há histórias de jogadores nascidos para jogar em algum lugar, e depois está a relação entre Antoine Griezmann e o Atlético de Madrid. O Atlético tem um ponto muito positivo nessa temporada, que é que tem um muito bom banco de reservas. O Sorloth tem 11 gols na temporada, vai estar na reserva, e o Ángel Correa, que tem 6 gols nessa temporada, vai estar na reserva, ou seja, o Atlético tem 17 gols no banco de reservas. O Simeone se o Koke jogar, tem o Pablo Barrios, o Simeone tem realmente muitas opções no banco de reservas, e essa temporada tá conseguindo manter quase todo mundo bem fisicamente, o que faz com que ele possa rotar e mudar o jogo muito, em função de ter muitos jogadores que mudam o jogo, né? No Atlético de Madrid, no banco de reservas, talvez o caso do Sorloth e do Correa mais marcado. O Correa, se ele não tá na história ainda, deve ser um dos jogadores, até tem que olhar as estatísticas, que tem mais gols saindo do banco de reservas no Atlético de Madrid. É uma coisa absurda, ele nunca chegou a ser titular, mas ele marca muito quando ele entra nos jogos. Então, o Atlético ainda tem um poderio guardado para o banco de reservas, e como eu disse, conta com quase todos os jogadores à disposição, o Simeone. Coisa que é bem diferente do lado do Real Madrid, que vamos ver quais vão ser as decisões do Ancelotti para a escalação, principalmente da linha defensiva, que acaba tocando também no meio-campo do Real Madrid. O Real, que não tem o Militão, que não tem o Carvajal, que não tem o Rüdiger e não tem o Alaba, ou seja, não tem nenhum zagueiro do time principal que o Ancelotti conta, porque lembrando que com o Vallejo ele não conta, para esse jogo. Um jogo que tem uma grandíssima notícia positiva para o Real Madrid, que é o retorno do Camavinga depois de 6 jogos. Isso por quê? Porque o Camavinga é uma peça importante no Real Madrid, mas é um cara que pode fazer o Ancelotti tomar a decisão definitiva de, tanto no derby como no jogo contra o Manchester City, colocar o Fede Valverde na lateral direita. Por quê? Porque nos últimos tempos o Real Madrid tem sofrido muito com os ataques que sofre pelo lado direito do campo quando joga Lucas Vázquez e Tchouaméni. O Lucas Vázquez está voltando de um pequeno problema muscular, o Tchouaméni, que no último jogo jogou como volante, não fez uma boa partida. O Ancelotti já falou para ele que vai voltar para a zaga, e ele vai ter que jogar como zagueiro, porque não tem outra opção, junto com o Raul Asensio, que passa a ser o zagueiro mais confiável desse Real Madrid, incrível, porque subiu agora da base para o time principal, tem 20 jogos e é o mais experiente ali na linha defensiva entre os zagueiros do Real Madrid que o Ancelotti tem à disposição. Na lateral esquerda, Mendy ou Fran Garcia, essa é a briga. O Mbappé e o Bellingham descansaram no jogo de Copa, voltam também. O Vinícius jogou 45 minutos, o Rodrigo jogou 45 minutos. Tudo indica que o Ancelotti vai com o quarteto. A dúvida na escalação é realmente ver onde é que o Ancelotti vai escalar o Valverde. Se o Camavinga tá bem para ser titular, vai o Valverde para lateral, o Camavinga entra no meio-campo muito provavelmente, junto com o Jude Bellingham e muito provavelmente o Dani Ceballos, porque o Modric jogou 90 minutos no último jogo. Não acredito que ele coloque o Arda Güler, que não fez um bom jogo na Copa também. Então a dúvida é saber onde vai jogar o Valverde, porque se jogar o Lucas Vázquez na lateral direita, aí o Valverde vai para o meio de campo e aí fica a dúvida Camavinga ou Ceballos. Então seria Lucas Vázquez ou Valverde, Tchouaméni, Asensio, Mendy ou Fran Garcia, no meio de campo Bellingham com toda certeza, e aí ou Valverde ou Camavinga, ou Valverde ou Ceballos, ou Camavinga e Ceballos e Valverde na lateral. É basicamente essa dúvida do Carlo Ancelotti, que também não vai ter mais muitas opções para colocar em campo, porque
Vou ler para vocês os relacionados no sistema defensivo do Real Madrid entre laterais e zagueiros. Lucas Vázquez, Vallejo, Fran Garcia, Mendy, Jacobo Ramon, Raul Asensio e Lourenço Aguado. Ou seja, tem 3 meninos da base. Não tem muito da onde o Ancelotti tirar. No ataque, muito provavelmente, Bellingham no meio de campo, o tridente, né? Então vai jogar o quarteto, Bellingham, Rodrigo, Vinícius e Mbappé. O Ancelotti foi questionado na prévia do jogo em relação a tirar um atacante para colocar mais um meio-campista para o time ficar equilibrado. E a resposta dele não é tirando um atacante, e aí, se na coletiva perguntaram sobre o Rodrigo, né? Ele digo, cara, o Rodrigo é titular, é um jogador importantíssimo que nesse momento está vivendo uma grandíssima fase e tem um papel muito importante dentro do time. E ele disse, para eu encontrar o equilíbrio, eu não preciso tirar um atacante e botar o meio-campista. Eu preciso ajustar o jogo coletivo. E eu chego a entender o Ancelotti, só que eu quero ver contra um adversário que a gente sabe muito bem ao que joga e como joga e que tá vivendo uma grande fase, que é o Atlético de Madrid, e que vai fazer frente ao Real Madrid. Eu tenho dúvidas de saber se o Ancelotti vai conseguir esse trabalho coletivo e defensivo de praticamente todos os atacantes. Todo mundo vai ter que defender contra o Atlético de Madrid, não vai ter alternativa. Porque se todo mundo não voltar para ajudar, o Atlético vai te contra-atacar a cada 5 segundos. Porque perdeu bola é contra-ataque. E é contra-ataque, como eu disse, efetivo. O Atlético te contra-ataca e a grande probabilidade é de que te marque um gol. Então, tô curiosa para ver o que o Ancelotti planejou. Na entrevista coletiva perguntaram para ele, disseram, tu fez o Benzema, o Bale, o próprio Cristiano, vários jogadores do ataque defenderem com o teu Real Madrid. Tu acha que tu vai conseguir fazer com que todo mundo do ataque ajude a defender? E ele falou, vou conseguir. Então, a primeira prova é esse derby contra o Atlético de Madrid. Em relação a gols, o Real Madrid vai com artilharia pesada, né? Porque vai com todo mundo. Mbappé, 22 gols na temporada, Vinícius Júnior, 17 gols na temporada, Rodrigo, 13 gols na temporada e Jude Bellingham, 10 gols na temporada. Ainda pode ter o Valverde, que tem 8 gols na temporada. E vai ter no banco o Endrick, que tem 5 gols na temporada, apesar de ter tido pouquíssimos minutos. Então vai com artilharia. O ponto é saber se o time vai ter o equilíbrio suficiente para enfrentar um Atlético que tem, a gente já sabe, atacantes que defendem, né? O Griezmann é a maior prova disso. O Simeone transformou ele num todo jogador, utilizando ele muito na parte defensiva, né? Então, vamos ver. Vai ser interessante, primeiro, para saber onde está o Atlético de Madrid, se está realmente feito para esse tipo de jogo, que talvez pro torcedor do Atlético ir jogar no Bernabéu é o cenário que dá mais vontade, né? Porque é o rival direto da cidade. E no caso do Real Madrid, para ver o quanto esse time vai conseguir competir sem zagueiro, né? E qual vai ser o nível de comprometimento. O Ancelotti até falou na coletiva. Nessa temporada a gente tem mais qualidade que compromisso. Então eu acho que ele tá muito colocando essa palavra, né? Compromisso, comprometimento, jogo solidário. Eu acho que ele tá trabalhando muito o mental disso, porque realmente passa por aí. O Real Madrid não tem muitas alternativas no sistema defensivo, vai com tudo que tem ofensivamente, porque aí tem, né? Tem muito ofensivamente. E vamos ver se o Ancelotti consegue que esse time seja equilibrado, solidário e comprometido para poder fazer frente a um rival muito complicado. O Real Madrid não conseguiu ainda vencer um jogo grande nessa temporada, né? Principalmente no Bernabéu, porque venceu o Atalanta, que foi talvez a melhor vitória com rivais desse tamanho, mas foi fora de casa. Então ainda não conseguiu fazer um jogo desse tamanho, né? E o time tá precisando. E 3 dias depois vem encara o Manchester City na Inglaterra. Então um teste também muito grande para esse Real Madrid. Se perder o derby, a liga tá perdida para nenhum dos dois, porque a briga vai continuar. Mas em termos anímicos e de até onde podem ir os times, qual vai ser o nível de competitividade nessa reta final de temporada, para tudo isso, o termômetro do derby é muito importante. Então, estou curiosa para ver o que teremos neste sábado, nesse jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, que vale a liderança do Campeonato Espanhol. Depois do derby, o Atlético de Madrid tem uma semana de descanso e o Real Madrid tem mais pedreira, porque encara o Manchester City na terça-feira na Inglaterra. Jogo de ida do mata-mata da Liga dos Campeões. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa sempre aquele like e, claro, os comentários por aqui. Eu volto, como sempre, depois do derby. Beijo para vocês.